Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo, e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele. Ele dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que alguém de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentados, peçamos ao Senhor o Espírito Santo para nos fazer compreender tudo que essa palavra tem a nos dizer. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, domingo passado, o Senhor mostrou para a gente e chamou-nos a ter coragem de deixar tudo, as preocupações e as agitações de Marta, e a fazer como Maria, sentar aos pés dele para escutá-lo. Hoje, Ele quer que nós o escutemos, como Maria, e como chamou Marta a sentar aos pés dele para escutá-lo. Mas o Senhor também topa e se dispõe e se dedica a nos escutar. Essa relação de Deus nos escutando e a gente escutando Deus, a isso nós chamamos de
oração. Essa é a melhor definição de oração. Na verdade, se você tem dúvidas sobre o que é a oração e como rezar, hoje o Senhor nos dá pistas extraordinárias. Mas uma das partes mais importantes do catecismo da igreja é o capítulo sobre oração. Eu já vi até gente que não acredita no catecismo dizer que é a parte mais bonita do catecismo sobre oração. Vamos comigo ao Evangelho. Número 9 do seu folheto, Lucas 11, 1 a 13. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, leia comigo, toda a igreja: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Sabe que uma das tristezas da minha vida de padre é de vez em quando ver algumas pessoas da igreja achando que agora está tendo avanços demais na reza porque comprou um livrinho novo de reza que está na moda. E está uma onda de padre na televisão, no rádio, ensinar e oferecer livros, pastor nem se fala, livros poderosos de orações poderosas, coisa da moda. Os discípulos chegam em Jesus e dizem assim: olha, fez o maior sucesso, João Batista ensinou os discípulos dele a rezar, ensina a nós também. Nós muitas vezes somos um monte de cristãos da moda. Mesmo nós mais velhos temos uma insegurança, a gente fica querendo ganhar ou conhecer métodos novos de rezas poderosas. Ou, para quem é consumista, na internet, na televisão ou nas livrarias, toda hora vai lá e compra um livro, porque agora tem um trem famoso que todo mundo fala disso. É isso que os discípulos vão a Jesus e diz. Então, o maior sucesso, João Batista ensinou os discípulos dele, ensina também a nós. Vale lembrar que os discípulos pedem a Jesus: ensina-nos a rezar. Eu, com medo de esquecer e me perder e não dizer isso no final da pregação, o ideal é que eu o dissesse no final da pregação, mas é algo tão importante o que eu vou falar agora, que eu vou dizer antes do texto. Os discípulos pedem a Jesus: ensina-nos a rezar, e Jesus não ensina a rezar, ensina um jeito de viver. Porque a oração tem que se converter em espiritualidade. Tem gente que reza demais, mas não tem espiritualidade. O que é a espiritualidade? Oração é você ir à fonte, com o seu pote pegar a água pura da fonte, que é Cristo. Espiritualidade é você pegar essa água e passar o dia inteiro com um pote d'água, irrigando e molhando a vida sua e dos outros de bênção. Isso é espiritualidade. Irmãs e irmãos, é uma tristeza. Nós mais velhos, antigamente eu conhecia pessoas idosas, que você nem via essas pessoas rezando, mas eram pessoas tão tomadas de espiritualidade que elas passavam o dia inteiro sendo bênção. Agora essas semanas que estou convivendo mais, mesmo com a minha família, a gente vê essa degeneração também na minha família. Gente que reza, e hoje em dia com as TV católicas, graças a Deus, tem reza o dia inteirinho, e aí os velhos ficam o dia inteirinho na frente da televisão. Mas desligou a televisão, vai conviver, não tem espiritualidade. Está entendendo a diferença? É preciso ter espiritualidade. É como uma esponja que entra na água e encharca, e depois você tira, ela sai pingando. Assim deve ser a oração. Espiritualidade é sair pingando graça e bênção onde passa. Essa distinção ela é fundamental. Os discípulos pedem: ensina-nos a rezar. E Jesus fala: eu vou ensinar vocês um jeito de viver a relação com Deus, o Pai, e com as pessoas. Vejamos.
O Evangelho de Mateus fala que Jesus ensinou o Pai Nosso, e no Pai Nosso tem 7 pedidos que Jesus ensina os discípulos de dirigir ao Pai. Se você olhar no Catecismo da Igreja, chama o Pai Nosso de a oração dos 7 pedidos fundamentais. Nós vamos ler o texto de Lucas e depois vamos ao Pai Nosso, do jeito que nós o rezamos hoje. Jesus diz assim aos discípulos, versículo 2. Jesus respondeu, leia comigo toda a igreja. Quando rezardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Diferente de Mateus, falta livrai-nos do mal. Mateus chama livrai-nos do maligno. E no começo tem Pai, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Então Lucas não tem esses 2 pedidos. Seja feita a vossa vontade e livrai-nos do mal. Por que Lucas não tem e Mateus tem? Porque Lucas vem de um ambiente grego, Mateus vem de um ambiente judaico. A oração judaica, ela é uma oração toda detalhada. Inclusive, quando Jesus ensinou os discípulos a rezarem, os discípulos que vinham do Antigo Testamento já conheciam uma oração que tinha no judaísmo, que é chamada de a oração dos 18 pedidos. Existe essa oração até hoje. A igreja, quando nós rezamos o Pai Nosso, optou pela oração que Mateus apresenta. Ela é mais completa, é mais próxima do que Jesus, do modo com que Jesus viveu. Tomem comigo o número 12 do seu folheto, a oração comunitária. Irmãs e irmãos, o Catecismo da Igreja chama a oração do Pai Nosso de a oração dos 7 pedidos fundamentais para a vida da igreja. Aí diz assim, os 7 pedidos quais são? O primeiro qual é? Ó Pai, santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome na língua portuguesa fica parecendo que é santificado, que se acrescente mais santidade, mas não é isso não. Santificado seja o vosso nome significa que essa santidade do Senhor seja propagada, divulgada, proclamada, aclamada, conhecida. É curioso porque o nome de Deus é santificado na medida que nós o conhecemos, amamos e proclamamos. O segundo pedido qual é? Ó Pai, venha a nós o vosso reino. Deus é santificado onde o reino dele chega. O sinal de que Deus reina é quando a gente diz ao Pai, venha a nós o vosso reino, a gente está dizendo para Ele que aqui na terra se estabeleça a vontade do Senhor do jeito que a vontade do Senhor se estabeleceu no céu. Aí é difícil. E como é que a vontade de Deus vai se estabelecer aqui na terra do jeito que se estabeleceu no céu? 2 coisas fundamentais. A gente conhecendo os mandamentos de Deus e a gente obedecendo os mandamentos de Deus. Entendeu? Quando a gente diz ao Pai, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, a gente está dizendo, manda aqui, faça a vontade do Senhor. Lá no céu, o Pai Eterno não pergunta os anjinhos se eles querem louvar. Aqui, o Pai Eterno pergunta a nós se a gente quer louvar. O Pai Eterno foi fazendo a gente como um oleiro, não é? Como um artesão fazendo essa vela. Foi moldando, moldando, moldando. Chegou um certo momento em que a gente estava mais ou menos pronto. O Pai Eterno viu que nós temos opinião e perguntou, agora eu vou te terminar do jeito que você topar. O salmo de hoje é tão bonito, não é?
aquela última estrofe do Salmo. Versículo 8: completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Que coisa linda, não é? Aí Deus diz a você: olha, mas para eu terminar essa obra, eu vou ter que mudar isso e isso em você. Você aceita? Olha, para eu terminar essa obra que a minha mão começou, que foi fazer você, para eu levar você à perfeição, eu vou ter que mudar isso e isso em você. Você topa? Deus não age em mim e em você sem que na liberdade você diga: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra e no céu. Se você não quiser, Ele não vai fazer outra coisa senão te respeitar. Portanto, a pior coisa do mundo é a gente ensinar menino a memorizar um Pai Nosso, um Ave Maria, e eles rezam mecanicamente sem saber o que está falando. Olha a gravidade do que nós dizemos a Deus: venha a nós o vosso reino. Terceiro pedido qual é? Ó Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. como no céu. Do jeito que o Senhor manda no céu, manda aqui. Fala para nós aqui na terra. O quarto pedido qual é? Ó Pai, dai-nos o pão de cada dia. Tá bom. Vamos fazer uma distinção. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós pedimos 7 coisas a Deus. 3 pedidos têm a ver com a nossa relação com o céu e com o Pai. Os outros 4 pedidos têm a ver a nossa relação com a gente mesmo, com o nosso estômago, o pão nosso de cada dia. Pai, dá para nós o que nós precisamos para cada dia, o que nós necessitamos para viver. Comida, bebida, casa, roupa, alegria, paz, não é? Nesse pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós estamos dizendo: Pai, aquilo que nós precisamos para viver, que sua divina misericórdia providencie. Mas olha aqui para o altar. Esse pão de cada dia se refere também à Eucaristia. Esse pão, corpo e sangue de Cristo que recebemos. Quinto pedido. Ó Pai, perdoai-nos as nossas ofensas. Vamos, igreja. Como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Por que a igreja mudou? Lá no texto do Evangelho está dívidas por ofensa. Por quê? Dívida na língua hebraica e na língua grega é a mesma palavra usada para tudo. Na língua portuguesa não. Dívida na língua portuguesa é pagar com dinheiro ou a gambira que você fez. Na língua nossa portuguesa é assim. Na língua do original hebraico e grego, dívida se refere a tudo que eu devo para o outro. As ofensas, as palavras, as omissões, o dinheiro. É ficar bem com o outro, isso que significa. Dá o pão de cada dia, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Antes de traduzir a Bíblia para a língua nossa, a igreja tem 2000 anos estudando o aramaico, o hebraico e o grego para entender na língua original o que significa. E as pessoas lá naquela língua escutando entenderia. Entendeu a diferença? Sexto pedido, qual é? Ó Pai, não nos deixeis cair em tentação. No Novo Testamento não existe uma vez sequer a expressão de que Deus nos tenta. Essa expressão muito comum hoje, no meio também católico e nas pregações protestantes, evangélicas, de que Deus permitiu que eu fosse tentado. No Novo Testamento não tem uma expressão de que Deus nos tenta. A tentação pela qual Jesus passou
é uma tentação resultado de um esforço pessoal dele em ficar no deserto 40 dias em jejum e oração. A tentação foi consequência da radicalidade de Jesus em subir a montanha do deserto e experimentar viver sem comida, sem bebida, mas somente da relação com o Pai. A carne puxou para baixo. Deus não nos tenta. Inclusive, existe um princípio na lei, mas na ética cristã, que se você tem um empregado que passa necessidade na casa dele, e você deixa descuidadamente o dinheiro, você comete crime, porque você está dando oportunidade de uma pessoa necessitada pecar. Se é assim na vida cristã, na ética cristã, quando eu tenho um amigo, uma amiga fraco, que eu provoco possibilidades para ele pecar, eu estou cometendo crime, eu estou cometendo pecado. Então, se Deus pega você aqui e põe numa situação aqui para você ser tentado, isso se opõe a Deus. Então, esse raciocínio muito comum no Antigo Testamento, que Deus prova, que Deus testa, que Deus tenta, essa é uma expressão perigosa. Ela não está no Novo Testamento. Em nenhum dos 4 evangelhos existe essa expressão de que você é tentado, que Deus te põe em condições assim. Quando nós dizemos ao Pai, não nos deixeis cair em tentação, significa o seguinte: Pai, ajuda-nos a fugir das ocasiões de pecado. Entendido? Porque fica parecendo que o pai fica providenciando uns esqueminhos, umas arapucas para você cair nela para dizer, tá vendo? Você não presta do tanto que você pensa que você presta. O Divino Pai Eterno não faz isso com a gente, não. O 7º pedido qual é? Ó Pai, livrai-nos do mal. Livrar do mal. Também traduzido por livrai-nos do maligno. Significa, Pai, que o mal não seja a força que mova a minha vida, os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações. Pai, que o maligno não dirija a minha vida. Eu acho que é fundamental que a gente pegue uma expressão no Salmo. Tome comigo a 2ª estrofe do Salmo 137. O número 7 do seu folheto, Salmo 137, a 2ª estrofe. Leia comigo toda a igreja, rezando esse texto, para você ver que coisa linda. Toda a igreja, bradando. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Deus faz por nós muito mais do que o que Ele promete. E nós prometemos muito mais do que fazemos. Não somos assim? Nós vivemos prometendo. Inclusive, o sinal, a característica de uma pessoa insegura e fraca, ela viver prometendo as coisas. Isso mais caracteriza um fraco do que um forte. Vocês sabem, na convivência com pai, mãe, esposa, esposo, pessoa que vive prometendo, ela fica tentando segurar você, fazer das promessas dela uma corrente para amarrar cachorro. Faz você de luluzinho, leva você onde você quer, porque fica te prometendo. Tem pai e mãe que trata filho assim, na correntinha. Fica prometendo, papai vai dar isso, vovó vai dar isso, vovó vai dar aquilo, vai dar aquilo, vai dar aquilo. Leva o bichinho, faz da promessa uma corrente. Deus não. Deus não nos acorrenta na promessa, porque Ele faz por nós muito mais do que o que Ele prometeu. Pai, mãe, vovô que vive prometendo as coisas para os netinhos, isso não é sinal de amor, isso é sinal de controle. Então, volta ao Evangelho, versículo 5. Prestemos atenção numa coisa.
Hoje, quando você for rezar o Pai Nosso, às vezes eu digo assim para as pessoas: deixe o folheto no banco, levante as mãos para os céus, faça o gesto de forma verdadeira. Tem umas pessoas que rezam o Pai Nosso assim. Eu fico encabulado com a distração com que a gente conversa com Deus. O corpo da gente, sobretudo para as crianças, o corpo da gente tem que dizer também, tem que falar também. Às vezes eu falo para a igreja assim: deixa o folheto no banco, levante as mãos para os céus, o mais alto que você conseguir, fale com o Senhor com as palavras que Jesus ensinou. Tem as pessoas que pegam o folheto e fazem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aí começa a espreguiçar. Ô Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. A boca dela está falando um trem, o corpo dela não convence nem a ela. Vai numa loja comprar um produto e o vendedor trata você olhando para lá e olhando para o celular para ver se você vai comprar do vendedor. Vai! É impressionante o quanto nós somos desmanzelados, quanto nós somos relaxados na nossa forma de relacionar com Deus. Impressionante. E por isso é que as nossas crianças não se convencem. Nós não temos atitude corporal, nós não temos gestos que convençam. Tem umas pessoas que eu digo assim: agora incline a sua cabeça, feche os olhos, põe a mão no coração. Tem umas pessoas que põem a mão no coração e fica morrendo de medo de eu olhar e dar uma bronca para elas. Tem gente que não se entrega na oração, não se entrega, não consegue, o corpo dela não cede. Ela não permite deixar Deus ter o controle das coisas. Ela quer pelo olhar, pelas mãos, pelo ouvido, o tempo inteiro estar controlando a vida dela, os sentimentos dela, o juízo dos outros. Ela não se entrega. Ela não sabe chegar em casa, trancar o quarto, dobrar o joelho no chão, pôr a mão no coração, fechar os olhos e longamente na presença do Senhor, nem dentro da igreja, nem dentro do quarto. Nós temos muita dificuldade em nos entregar na relação com Deus. Irmãs, irmãos, Jesus ensina a gente a falar com Deus como um filho, uma filha fala com um pai, como um amigo fala com um amigo, como uma criança fala com o pai. Jesus ensinou a gente o modelo de oração do discípulo, pedindo ao Pai aquilo que é essencial. 3 coisas que nós não podemos viver sem elas. Crianças, a língua do P. A oração do Pai Nosso, a gente pede a potência de Deus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. A gente pede o pão de cada dia, o que nós precisamos. E a gente pede a proteção. Não deixe cair em tentação, livra-nos do mal. O pão e a perseverança no caminho de Deus. Simples para ensinar para uma criança. Quando a gente reza o Pai Nosso, o que a gente pede a Deus? A língua do P. A potência de Deus. Ele fazendo a vontade sobre tudo. As necessidades nossas. O pão Ele provê. Ele proverá. A perseverança sua. Resumindo, diga comigo: quando eu rezo o Pai Nosso, quando eu rezo o Pai Nosso, eu digo a Deus que eu preciso ficar bem com Ele, comigo mesmo, com a criação inteira, com o meu próximo. Essa é a oração do Pai Nosso. Aí Jesus vai dizer que essa oração, ela precisa de 2 coisas. Essa oração, ela precisa de perseverança e ela precisa de confiança.
Tem gente que diz para mim assim: padre, eu estou morrendo de medo, que eu prometi a Deus que eu ia rezar o terço 1 ano, mas aconteceu tanto problema, eu desmaiei, bati a cabeça, fui para o hospital, fiquei 2 dias internado, não rezei. Padre, vai quebrar, padre, a bênção? Vocês riem, mas tem gente fraca da ideia desse tanto, e acha que pela oração, a oração também é uma corrente que ela põe em Deus, e cada dia que ela reza, que ela faz as rezas dela, vai botando mais um elo na corrente e põe Deus no, igual um cachorrinho correndo, acompanhando ela. A oração, ela precisa ter aquele conteúdo que Jesus ensinou, mas ela precisa ter perseverança. Versículo 5, leia comigo. E Jesus acrescentou, brada a igreja: se um de vós tiver um amigo, e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. A oração precisa daquele conteúdo do Pai Nosso, ficar bem com o Pai, ficar bem com os irmãos, ficar bem comigo, e a oração precisa ser perseverante. Você necessita de verdade daquilo que você diz quando fala com Deus? O problema é que você às vezes pensa que rezando o Pai Nosso e pedindo o pão de cada dia, que você de verdade necessita do pão de cada dia, mas você não quer pão de cada dia. Você quer lasanha na segunda-feira, churrasco de primeira na terça-feira, não é? Você quer o melhor sanduíche na quarta-feira, você quer, e assim vai. Você não pede o pão de cada dia, você pede um cardápio completíssimo e exigentíssimo. Você não pede o pão de cada dia quando reza para Deus, você pede para trocar de carro. Nós colocamos no mesmo nível de importância. Jesus diz, falou de pedir o pão ao Pai, e agora falou de pedir amigo. Chegou um outro amigo em casa, é amigo falando para amigo, para socorrer amigo que chegou em casa. Pelo amor de Deus, eu sei que você tem o pão, eu ajudei você a colher o trigo, eu ajudei você a consertar, nós fizemos um mutirão para consertar o seu moinho, não é? O seu monjola, eu sei que você tem o pão. Chegou lá em casa a visita, eu não tenho, acabou, meu moinho estragou, não deu tempo nem de te avisar. Eu preciso, eu não posso deixar meu amigo que chegou lá em casa dormir com fome. Você vai, olha, se ele não levantar, porque é seu amigo, ele vai levantar por causa da impertinência sua. Pertinente e impertinente. Impertinente é aquela pessoa que persiste até o aborrecimento. Todo mundo aqui acha que já deu esmola para algum pedinte para ficar livre dele, não é? É mais ou menos isso. A diferença aqui não é um pedinte chato e aborrecido, aqui é um amigo pedindo a um amigo, que depois fica chateado e fala: nossa, eu fui mal com você, aquele dia você foi lá em casa de madrugada, o que custava para mim levantar e arrumar para você? Amigo faz isso, não faz? Jesus diz que você precisa perseverar na oração, mas não só perseverar, você precisa também de confiança na oração. Versículo 9: portanto, eu vos digo, brada a igreja, pedi e recebereis, procurai
e encontrareis. Batei, E vos será aberto. pois quem pede, Recebe. quem procura, Encontra. e para quem bate. Se abrirá. 3 coisas que você tem que ter na oração: pedir, procurar, bater. Bater a porta, até que o Senhor abra. Impressionante o que vem. Versículo 11. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Quem é pai e mãe, levante a mão. Responda em voz alta. Não vem com um trem xoxo não. Segura a mão erguida, pai e mãe. Se o seu filho te pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Tá bom. Versículo 12. Ou ainda, se o seu filho te pedir um ovo, você vai dar um escorpião, pai e mãe? Não. Levante a mão e responde. Se o seu filho te pedir um ovo, você vai dar um escorpião, pai e mãe? Não. Pai e mãe, levante a sua mão, quem é pai e mãe. Você ama seus filhos? Sim. Agora Jesus vai chamar você, a mim e a quem não é pai e a quem não é mãe de um trem muito feio. Pode abaixar sua mão porque você prepara, porque Jesus vai dizer um trem muito feio para nós, que nós não gostamos. Nós não gostamos nem que um amigo diga isso para nós. Nós não gostamos nem que nosso pai e nossa mãe diga isso para nós. Nós ficamos profundamente ofendidos se alguém disser o que Jesus vai dizer para nós agora. Versículo 13. Ora, se vós que sois maus. Você tem coragem de levantar a sua mão direita comigo? Levante a mão direita para o céu. Tenha medo não, levante a sua mão direita para o céu. Diga comigo, crianças, vocês também, levante a mãozinha. Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe tudo. O Senhor conhece tudo. O Senhor conhece tudo. O Senhor acabou de dizer que nós somos O maus. Senhor acabou de dizer que somos maus. Que eu sou mau. Que eu sou mau. Jesus, Jesus, ajude-me a entender essa palavra. ajude-me a entender esta palavra. Senhor, Senhor, não me deixe sair daqui não me deixe sair daqui sem compreender sem compreender o que isso significa. o que isto significa. Amém. Amém. Continue o texto agora comigo. Versículo 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Irmã, irmão, você acha que porque você dá coisas boas aos seus filhos ou ao amigo, você acha que você não é mau? Você acha que você é bonzinho? Que a vida inteira você trabalhou e deu o melhor para os seus filhos. Isso não dá você uma carteirinha de bonzinho para você bater da carteirada nos outros dizendo eu sou bonzinho, porque olha o que eu fiz pelos meus filhos. Olha o que eu sou capaz de fazer pelos meus amigos quando me pedem. Jesus diz que o fato da gente fazer coisas boas não tira de nós uma realidade terrível. Nós somos maus. Quantas pessoas, eu e você, já ficamos profundamente magoados porque disse para nós, você é má, você é mau. Mesmo que nós façamos muitas coisas bonitinhas e boazinhas para os nossos filhos e amigos, nós somos maus. Nós às vezes gostamos de meter o dedo na cara dos outros e fazer a lista de tudo que eles já fizeram contra nós, e que eles não prestam por causa disso, e disso, e disso, e disso, e disso. Jesus, na maior liberdade e autoridade, chega diante de mim e de você, diz, olha, você dá ovo para o seu filho, você dá pão, você não dá escorpião, não dá cobra, você dá a vida, mas você é mau. Então, irmãs e irmãos, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem.
Peça o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode vencer em você o domínio da sua maldade que há em você. Tá claro? Os seus atos de bondade não vencem a maldade que há em você. A única autoridade que vence a maldade que há em mim e em você é o Espírito Santo em nós. Pare de ficar fofocando e falando mal dos outros. A partir de hoje, para cada meia hora de fofoca e de fuxico da vida alheia, você vai ter que passar 3 horas de joelho no chão, pedindo o Espírito Santo para vencer a maldade que há em você. E que você às vezes maqueia, camufla a sua maldade, dando pão para os outros, fazendo coisas boas para os outros, achando que isso torna você bom diante de Deus. E você faz coisas boas para que as pessoas te elogiem e te aplaudam. E Jesus fala assim: não, você dá pão para quem te pede, você dá ovo, você dá pão para os seus filhos, mas você é mau. Agora, o mais bonito, o mais impressionante, é que Jesus sabe da nossa maldade e nos ama. Jesus sabe da minha maldade e da sua maldade, e Ele fez por nós um ato único, capaz de limpar o domínio da maldade que há em nós, limpar-nos, purificar-nos e dar-nos o Espírito Santo. Pega a segunda leitura, para terminar. Carta de Paulo aos Colossenses, número 8 do seu folheto. Irmãos, com Cristo fostes sepultados no batismo. Com Ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Leia comigo toda a igreja o que vem agora, versículo 14. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas Ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou pregando-o na cruz. Para mim, esse versículo 14 da carta de Paulo aos Colossenses é um dos pedaços mais bonitos da Bíblia. O demônio, Satanás, é chamado na Bíblia de o acusador. Pode ser que eu e você que vivemos acusando uns aos outros, nós sejamos o demônio. Porque o demônio é o acusador. O demônio é aquele que fica vigiando você, a mim, e fazendo a lista de nossas faltas, para jogar na cara nossa e dizer diante de Deus: não é justo matar uma cidade que tem 100 mil, sendo que existe 50, ou 40, ou 30, ou 20, ou 5 justos dentro dessa cidade. Deus não é assim. A primeira leitura. Jesus, diferente do Antigo Testamento, em que Deus salvava uma cidade inteira porque tinha 5 justos, Jesus salva o mundo inteiro, colocando os pecadores todos e os justos todos na mesma bacia da água do batismo. Jesus vai lá no inferno, toma da mão de Satanás, do acusador, a lista que ele tinha das suas faltas. Jesus põe a conta que você devia pagar, as obrigações que você tinha por causa dos seus pecados, sobre os ombros, e
na mão, nos pregos, nos pés, ele crava aquela lista das dívidas que você tinha. O sangue dele derrama, borra e apaga a lista das suas dívidas. E com o sangue dele, ele põe eu e você, pecadores, diante dos mais justos e perfeitos e diz: não, Pai eterno, amo vocês, está limpinha a folha, eu paguei pelos pecados de vocês, pode deixar. O dia que você começar a ensinar seus filhos, seus netos, a chegarem perto da cruz e dizer assim: meu benzinho, meu anjinho, o papai, a mamãe, a vovó, o vovô, por mais que a gente dê tudo o que você quer e merece, e até o que não merece, nós somos maus. Vamos juntos diante da cruz de Jesus, porque Jesus é bom, Ele paga, Ele apaga com o sangue dele os nossos pecados. Por isso, nós temos a graça de rezar com a palavra mais poderosa que o Pai Nosso nos possibilita: rezar com perseverança e confiança. Dizer ao Papai do Céu assim para as crianças, dizer ao Pai do Céu: levante a sua mão para o céu, fale com o Pai do Céu e peça. E se Ele não te der o que você pediu, tenha uma certeza, Ele faz por você muito mais do que o que Ele prometeu. Não é bonito isso? Dê uma salva de palmas para o Pai Eterno. Isso é bonito demais. Eu tenho repetido dia e noite por onde passo, até agora nos meus dias de descanso lá na roça. Repeti isso o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Deus faz por nós muito mais do que promete. Nós somos maus, nós prometemos muito mais do que fazemos. Nós somos maus. E achamos que somos bonzinhos porque fazemos algumas coisas. Eu queria que você hoje experimentasse a graça de passar diante da cruz e ver o processo que existia contra você, pregado na cruz, e o sangue de Jesus derramando e apagando assim as suas dívidas, as suas culpas, os seus pecados, e você podendo rezar, falando com o divino Pai Eterno, dizendo ao Pai Eterno com toda perseverança e confiança o que você precisa dele para viver. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, tenha o seu momento agora de conversa com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo. Fale, converse, reze. O Pai te ama, Jesus te ama, o Espírito Santo te ama. E mesmo que você seja má, que você seja mau, que nós sejamos maus, Ele não nos abandona, Ele cuida de nós, Ele providencia os recursos com o sangue dEle, para vencer a maldade que há em mim e em você. Fale com Ele. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar,
corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Vence, Senhor, tudo que me faz ser dominado pela maldade, tudo que não me deixa confiar no Senhor, tudo que não me deixa experimentar a confiança no Senhor, que faz por nós muito mais do que prometeu. Vence a minha fraqueza, Senhor. Vence a minha maldade. Vence a minha falta de perseverança na oração, Senhor. Fiquemos de pé, toda a igreja. Deixe o folheto no branco. Estenda as suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo, Jesus. Jesus, Existia um processo, uma lista de pecados, uma lista de pecados, de acusações contra mim, que a minha própria consciência e a minha própria consciência acusa-me dos meus pecados. O Senhor apagou essa lista. O Senhor apagou essa lista. O Senhor pregou essa lista de minhas faltas. O Senhor na sua cruz. Na sua cruz. E com o seu sangue. E com o seu sangue. Apagou minhas faltas. Apagou minhas faltas. Jesus. Perdoa-me. Perdoa-me. Como também agora. Eu quero perdoar. A quem me ofendeu. E na sua cruz. Eu quero colocar. Tudo que eu trago. Tudo que eu já falei. Tudo que eu já senti. Acusando o meu próximo. Das faltas dele. Tudo que eu trago. De mágoa. De ressentimento. Das faltas. Dos erros. Dos pecados. Das traições. Que já cometeram contra mim. Ou contra os outros. Todas as pessoas de quem eu falo mal. Eu ponho hoje o processo que eu tenho contra elas aos pés da sua cruz. No silêncio, entrega aos pés da cruz de Jesus tudo que você tem de mágoa, de ressentimento, tudo que você acusa os outros na sua família, no seu trabalho, tudo que você acusa os outros de ter cometido, de ter errado, de ter ofendido você com os erros deles. Põe também na cruz de Jesus. Diga comigo, Jesus. Como o Senhor me perdoou. Eu também perdoo. A todos os que já me ofenderam. Obrigado, Senhor.